Olá pessoal do oitavo ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? Estudando, sobre o período regencial. Na última aula a gente viu sobre as regências, né? Quais foram as regências? A regência trina provisória, tá? Depois a regência trina permanente e as duas regências unas, né? A do padre Diogo Feijó e a do Araújo Lima, tá? Sendo que essas duas últimas são aí a primeira de cunho liberal, tá certo? E a segunda, né, de uma política mais conservadora, tá? Algumas coisas que aconteceram que são importantes, né, nesse período dessas regências vai ser a criação da Guarda Nacional, tá? A milícia, né, que era composta aí por pessoas da elite, né? Daí também vai surgir a questão do coronelismo, tá? Que vamos estudar um pouquinho mais à frente, tá certo? A criação do ato adicional, né, de 1834, tá? Que dava mais liberdade para as províncias. Depois a interpretação desse ato, quando o Araújo Lima chega no poder, né? Então, ou seja, o período regencial ele vai ser aí um período de muita conturbação política, tá? Onde liberais e conservadores se alternavam no poder, tá? Quando um estava no poder, o outro lá estava fazendo oposição, apoiando até revoltas, né, para derrubar, né, o conservador liberal que estivesse no poder, tá certo? Então surge até aquele ditado, né, que tipo assim, quando um liberal está no poder, ele vai ali, aliás, quando ele não está no poder, ele vai criticar os conservadores, mas quando ele está no poder, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Então é semelhantes, né, a política de cada um, mas ao mesmo tempo cada um vai querer estar, né, exercendo aquele poder, tá certo? Algumas discussões que fizemos aí na outra aula, né, para quem perdeu, quem não assistiu, né? Tá? Lembrando que essa aula está no chat. E aí chegamos à cultura e sociedade, né, no nosso livro. O que é que faz, né? O período lá, os regentes, né? Eles vão criar, por exemplo, a criação do Arquivo Nacional em 1838, tá? E vão criar também o IHGB, né, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tá? Isso também em 1838. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o Brasil não tinha uma unidade, tá? Você chegava na província de Minas Gerais, de Pernambuco, essas pessoas não se sentiam parte do Brasil, né? O Brasil não tinha uma identidade. Eu sou brasileiro. Não, eles diziam que eram daquela província. Sou pernambucano, sou mineiro, eu sou paulista, tá? Sou paraibano. Então era dessa forma. Não se tem aquela identidade, eu sou brasileiro. Não se tinha uma união das províncias. E aí o governo, né, o governo judicial, queria propor isso, né? A partir da criação do Arquivo Nacional, pegar tudo que já foi produzido, toda a documentação que existe sobre o Brasil, né, e arquivar, tá? Fazer, estudar também, claro, mas arquivar essa documentação para que depois, né, pudesse comprovar, né, os acontecimentos do Brasil, quem é que fez parte, quem é que não fez, tá? Então, o Arquivo Nacional foi criado com esse objetivo. Já o IHGB, né, seria uma parte mais científica, né, no qual os estudiosos, né, iriam fazer estudos para criar quem foi os heróis da pátria, tá? Quem é que participou da formação da sociedade brasileira. Tá? Nesse momento que, por exemplo, vai começar a surgir o romantismo no Brasil, né, com aquela ideia de romantizar os povos indígenas, né, com alguns livros, acho que do José Lennon, mais à frente também, claro, né, mas vai começar aí mais ou menos nessa época que vai surgir essas questões, né, de romantizar os povos indígenas, né, com livros, por exemplo, como Iracema,
tá? Tem outros que não lembro, mas é mais ou menos nessa época aí, tá? E o IHGB, ele vai fazer parte disso, né? Porque ele vai dizer quem é que está fazendo, quem foi os heróis da nossa sociedade, quem formou a nossa sociedade, tá? Quem é que faz parte, quem é importante que faça parte da história do Brasil, né? Dos acontecimentos do Brasil. Então, eles vão ser importantes por isso, tá? Na sociedade, a sociedade vai se manter sem muitas mudanças, né? Aquela ideia de revolução, né? A nossa independência ela não foi uma revolução. Então, a sociedade ela vai se manter a mesma. Escravista, né? Com a elite que com grandes propriedades de terras, com grandes riquezas, uma classe média, de certa forma, vivendo ali, né, no limite, né, entre sem muitas oportunidades, por exemplo, médicos, né, que às vezes não ganhavam pelo seu trabalho, né, ganhavam por trocas de alimentos, essas coisas todas, tá? E, claro, escravos ali que não tiveram, não ganharam a liberdade, não teve a, o fim da abolição, aliás, o fim da escravidão como eles queriam, né, como eles apoiaram até em alguns momentos o Dom Pedro, né, na independência. Mas, enfim, vai continuar a mesma coisa, certo? Uma sociedade patriarcal e escravocrata. Tá? Com relação à educação, em 1837 vai ser criado o Colégio, né, Colégio do Imperador Dom Pedro II, tá, com o objetivo de criar as bases para o ensino das crianças das elites. Né? Era um ensino público, mas ao mesmo tempo era para a elite. Tá? Os pobres aí não tinham vez. E nesses momentos foi comum os desfiles cívicos, né? Os momentos cívicos, que é que eles comemoravam aí? O 7 de setembro, a abdicação do Dom Pedro I, tá? Eram muitas datas que eles, né? As principais são essas, né? Que eles, o dia do fico, né? Também em algumas regiões, outras não. Essa questão da identidade que não existia, uns festejavam, outros criticavam. Tá? Quem era contra queria boicotar os desfiles, os momentos cívicos, né? Então tinha tudo isso aí em jogo na sociedade, certo? E aí chegando nas revoltas regenciais, né? Por que acontece tanta revolta, né, no período regencial? Tá? Primeiro, agitação política, tá? Tinha muitas disputas pelo poder entre liberais e conservadores, tá certo? E esses vão ser um dos motivos que vão levar aí à eclosão de revoltas, tá? A falta de uma identidade nacional, aquilo que eu falei para vocês, o Brasil não tem essa ideia de brasileiro, né? Essa ideia de brasileiro vai ser criada no século XX, certo? É uma ideia que se criou há um século atrás, há pouco tempo, né? Se formos colocar aí o período da história, né, que o Brasil tem. O Brasil passava por uma crise econômica muito forte, tá? Gerando desigualdades sociais, gerando pobreza, gerando violência, tá? Foi mais um dos motivos e, claro, a falta de um governo centralizado, a falta de um rei, tá? Que centralizasse o poder e, consequentemente, acabasse com as disputas entre liberais e conservadores. Tá vendo aí que os liberais e conservadores que são um dos principais causadores das revoltas, dos motivos, né? Porque quando o Dom Pedro II, né, que vai ter o golpe da maioridade, ele assume o trono, muitas dessas revoltas elas vão, né, ser contidas, vão se acabar, porque as disputas entre esses dois grupos, né, eram bem intensas, tá certo? Então aí os motivos. E aí algumas revoltas, né, não vai dar para listar todas, senão o vídeo fica muito grande, então vou listar só algumas que aconteceram nesse período. A cabanagem de 1835 a 1840, ela vai acontecer lá no Grão-Pará, tá? Os motivos vão ser a insatisfação popular, aliado ao descontentamento da elite com a nomeação do presidente da província. Por quê? Porque eles queriam liberdade para as províncias, né? A elite. Não sei se vocês lembram, mas na regência trina permanente, acho que nas regências trinas, né? Foi concedido
a liberdade para essas províncias. Já em 1835, quando o Araújo Lima, se não me engano, ele não assume a Índia, né? Mas quando ele tem a regência una já, em 35, né? E depois a regência do Araújo Lima, a liberdade dessa província ela vai, né, ser retirada. Inclusive, os regentes, né, a regência ela vai nomear um presidente para a província do Grão-Pará, que no caso a elite não concordava. E claro, a elite ela vai, né, fazer ali, vai se revoltar, tá? E tudo mais. E claro, os cabanos, né, a população mais pobre, vendo a oportunidade de se rebelar contra esse quadro social e político, né, essa questão da desigualdade social, vai também entrar de cabeça mesmo, né, na revolta. O nome da revolta é cabanagem por causa de pessoas simples que viviam em cabanas, né, na região podemos dizer assim, da periferia, né, do Grão-Pará. É por isso que é cabanagem, por causa desses cabanos, tá certo? E aí eles lutavam por melhores condições de vida e pelo fim da centralização política. Depois do assassinato do presidente da província, os líderes Félix Malque e Francisco Vinagre assumem o governo, então eles conseguem tomar o governo, né? Eles conseguem tomar a cidade, né, que era a sede do governo. Eles matam o chefe da província, porém eles vão se aliar ao governo regencial. Olha que loucura, né? Por interesses, né, financeiros e políticos, eles se aliam, né, o Félix Malque e o Francisco Vinagre, que era líder dos revoltosos, dos rebeldes, podemos dizer assim. E aí os cabanos vão se revoltar ainda mais e vão assassinar esses traidores. Tá? E aí, claro, o Eduardo Angelim vai assumir o governo. Claro, e a revolta ela vai ser muito reprimida, tá? Muito reprimida mesmo. E o saldo desses mortos vai ser de 30 mil mortos. Né? A revolta que vai ter a maior quantidade, né, de vítimas, né, de revoltosos mortos, de pessoas mortas. Tá certo? Então, de uma certa forma, no início eles conseguem o objetivo deles, mas depois eles vão ser reprimidos, né, pelo exército, né, do governo regencial, certo? E aí a balaiada, né, ela vai acontecer no Maranhão, ali na divisa, né, entre Maranhão e Piauí. Mais uma vez, olha os motivos que levam à eclosão das revoltas, tá, pessoal? Na cabanagem, satisfação popular, tá? E insatisfação da elite também. Balaiada, mesma coisa. A revolta foi resultado da crise econômica que atingia a região, né? E a disputa que tinha, né, sobre o algodão. O Maranhão era um grande produtor de algodão e estava sofrendo concorrência do algodão norte-americano. E o Maranhão não recebia investimentos, né, do governo para, né, aumentar a sua produção. Inclusive, a desse ano, a do outro ano, né, começou em 38, acho que foi de 37, que a produção não teve tanto lucro. E aí eles estavam querendo o apoio do governo gerencial. Os escravos, quilombolas, artesãos, balaios e parte da classe média acompanham o movimento, por isso que é uma revolta de caráter popular também, tá? E aí os levantes foi liderado por Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que era conhecido como Balaio, por isso o nome Balaiada, certo? Outro nome importante foi do Preto Cosme, que liderou 3.000 quilombolas. Tá? Olha aí a insatisfação popular, né, compondo o movimento, certo? Em 1839, os baianos fizeram algumas conquistas, como, por exemplo, eles tomaram a vila de Caxias, tá? Eita, o professor está com sono. E conseguiram também organizar uma junta provisória. Então, eles tornam Caxias independente e ali mesmo eles formam seu governo, claro, provisório, mas formam seu governo. Tá? Foi uma das principais conquistas aí. Tá? Tem até uma foto aqui, tropas de império se preparam para atacar os revoltosos da balaiada, ilustração, né, do Rugendas. Tá? Os revoltosos conseguem muitas vitórias, porém em 1840 vai ter o golpe da maioridade, Dom Pedro II vai assumir
e vai mandar, né, o Alves de Lima, o Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias, depois vai se tornar o Duque de Caxias, para combater os revoltosos. E, claro, ele vai combater com muita violência, tá, pessoal? Por quê? Porque a revolta vai ter um caráter popular. Quando ela criar a elite, claro, a elite ela vai se sair desse processo, porque muitas coisas, reivindicações de um movimento, como, por exemplo, o fim da escravidão, a elite não apoiava, por isso que ela vai sair de fininho e deixar, né, o negro Cosme, com os seus quilombolas, sozinho, né, contra as tropas regenciais. Ainda em 1840, Manuel Francisco dos Anjos vai ser morto, tá? No caso que era outro líder, né, junto com o Preto Cosme, tá? E claro, os revoltosos aí vão ter muitas baixas. E ainda assim o governo regencial vai conceder anistia, vai conceder o quê? Perdão para os revoltosos. Então muita gente, né, que fazia parte do movimento vai sair, né? E aí o Preto Cosme com os seus quilombolas vai ficar sozinho, vai ser capturado em 1942, 42, vai ser enforcado e morto, tá? E aí muitos vão se entregar e o saldo do conflito aí vai ser 12 mil mortos. Muita gente, né? Foi uma repressão muito violenta, principalmente porque os participantes que faziam parte eram classes menos favorecidas. E a gente vai ver depois, por exemplo, em outras revoltas, que quando os revoltosos são da elite, não vai acontecer tantas mortes, né? Depois a gente vai comparar aí. E a última revolta que vamos ver hoje é a revolta de Rusgas, de 1834. Vai acontecer lá no Mato Grosso, tá? Vai ser um movimento político e social de caráter elitista, olha só, de caráter elitista, colocando de um lado a sociedade dos zelosos de independência, que eram os liberais, os brasileiros, por sinal, e a sociedade filantrópica, que eram os conservadores, que eram os portugueses. Os conflitos iniciaram no dia 30 de maio, tendo como consequência a morte de centenas de portugueses que eram chamados, apelidados de bicudos, que eram apontados pelos revoltosos como os causadores da crise econômica e social que existia dentro do Mato Grosso, tá certo? E aí eles vão matar centenas, certo? Vão matar centenas de portugueses. Eles vão tomar, né, é como se fosse uma guarda que existia lá em Mato Grosso, acho que em Cuiabá mesmo, e a partir daí eles vão, né, os portugueses vão assassinar os portugueses mesmo, vão ter centenas de portugueses. Tá? Claro que a revolta não vai durar muito tempo, tá? Pela força do Império, né, pelo Império, né, do governo regencial, né? Então eles vão rapidamente conter a revolta, foi uma das primeiras a acontecer, tá? E muitos vão ser presos, outros mortos e outros condenados a galês, ou seja, a trabalhos forçados. Vão passar 10 anos trabalhando em outra província ou até na África mesmo. Então eles vão ser condenados às galês. Galês significa isso, né? Eles vão para outras regiões para trabalhos forçados, acorrentados, né? E tudo mais. Tá certo? Então, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui no chat, tá certo? Que o professor vai responder, tá bom? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.